Eu quero falar aqui, João, da maneira mais informal possível. E começo por dizer que é interessante, eu tenho frequentado, meus amigos, minhas amigas, muitos congressos do LIDE, não só no Brasil, mas em vários pontos do mundo. E em todos eles, João, eu percebo que há uma interligação extraordinária entre o empresariado brasileiro e o empresariado do país onde vocês realizam estes encontros. Portanto, eu não me canso de dizer e repetir que o João Dória, o LIDE como um todo, não é, Furlan e Dória Neto, vocês auxiliam a diplomacia brasileira, porque ajudam, na verdade, a divulgação do nosso país. Particularmente, não é? Particularmente no mundo em que a multilateralidade é fundamental para o nosso país, não é? Muitas e muitas vezes as pessoas acham que uma certa bilateralidade ou trilateralidade é possível para subsistir, Roberto Rodrigues, o nosso país, mas não é. Nós temos que nos dar bem com todos os países, porque se no passado mais remoto as relações internacionais pautavam pela ideia da ligação política e institucional, hoje ela se pauta pelas relações comerciais. Por isso que, digo eu, quando o LIDE promove esses encontros empresariais, ele está ajudando a diplomacia brasileira. A multilateralidade é uma coisa fundamental. Olha, nós estivemos em Londres, Milão, Nova York, não é? Agora nos Emirados Árabes, muito recentemente na Arábia Saudita, portanto, numa universalidade extraordinária e muito competente para o desenvolvimento das relações, Osmar Schoff, para as relações internacionais, não é? Mas é curioso, dizia eu, em todos os encontros, eu verifico que há esta interligação, esta interrelação, esta intersecção entre os países, e no particular, entre os empresariados. Mas hoje eu creio que há um acréscimo, viu, João? Porque, interessante até, pautado pelo que dizia aqui o belíssimo conferencista Cláudio Lutemberg, é interessante que, não sei se não seria o caso de vocês, o LIDE, levar para o Brasil a ideia da criação das secretarias, de uma secretaria, se não um ministério, pelo menos uma secretaria nos estados de inteligência artificial. Porque, na verdade, não há como negar esta realidade tão bem divulgada, tão bem plantada, tão bem enaltecida, tão bem ressaltada, nas várias manifestações sintetizadas aqui, como disse, pelo Cláudio Lutemberg. Então, era importante, talvez, dizer que desta reunião nos Emirados Árabes resultou uma proposta para os governos estaduais e, quem sabe, para o governo federal, de criação, pelo menos, de uma secretaria de inteligência artificial, porque não se convive comercialmente, na área industrial, na área cultural, se não for por meio da inteligência artificial. Estes são dois pontos inaugurais desta minha fala, né? Mas, sequencialmente, eu quero mostrar aos senhores investidores, não só nacionais, mas especialmente aqui dos Emirados Árabes, como se deu a história da administração pública brasileira, para chegar ao ponto em que eu quero. E eu começo por dizer que no passado, um pouco mais remoto, vocês sabem que as pessoas entendiam que só o Estado, só o poder público poderia cuidar da administração dos mais variados setores da nacionalidade. Por isso não havia nenhuma descentralização de natureza político-administrativa. O Wilson Ferreira acompanhou muito bem isso, né? Mas com o tempo verificou-se que para tornar mais ágil a administração era preciso, Miguel, era preciso agilizá-la e descentralizar um pouco o serviço público. E daí surgiram as chamadas autarquias, que era uma maneira mais hábil, mais veloz, mais rápida de prestação dos serviços públicos. Sequencialmente, verificou-se que era preciso avançar ainda mais. Era preciso partir para
as autorizações e concessões do serviço público. O poder público brasileiro, ao longo do tempo, foi percebendo que se concedesse determinadas atividades para a iniciativa privada, ou autorizasse certas atividades para a iniciativa privada, Júlio Serson, seria muito mais útil para o país. E assim, proliferaram as concessões e autorizações, não é? Pois bem, sequencialmente ainda, verificou-se que era preciso dar um novo passo. Era preciso caminhar para as privatizações, ou seja, a entrega praticamente integral, embora regulada pelo Estado, mas a entrega integral de certos serviços públicos para a iniciativa privada. E foi assim que, ao longo do tempo, e um tempo, senhores membros aqui dos Emirados Árabes, que não data de muito tempo, nasceu, na verdade, a partir da Constituição de 1988, que foi uma reconstituição do Estado brasileiro, e interessante, naquela época, se dizia na Constituição que só era empresa de capital nacional aquela integrada por capitais nacionais e dirigida por nacionais. Mas logo depois, no governo Fernando Henrique, produziu-se uma emenda constitucional, eu era líder do meu partido na Câmara Federal, ajudei muito nisso, que estabeleceu que empresa de capital nacional é aquela constituída, embora constituída por capitais estrangeiros, dirigida por estrangeiros, desde que constituída debaixo das leis brasileiras, seria empresa de capital nacional. Portanto, havia uma distinção entre a empresa estrangeira e a empresa de capital nacional. Foi uma grande evolução. E aí, volto a dizer, incentivaram-se as privatizações. E as privatizações trouxeram resultados extraordinários para o Brasil. Estou falando de 30 anos para cá, pouco mais, pouco menos, talvez, não é? Quando, por exemplo, se privatizou o setor de comunicação, eu me recordo, naquele período, estou falando de 30 anos atrás, não mais do que isso, você se inscrevia para obter o número de um telefone, esperava 2 anos, e quando saía, se aplaudia e ainda lançava no imposto sobre a renda, o número telefônico, não é, Uso? E, Roberto, e você sabe que hoje, 30 anos depois, você precisa fugir da oferta de telefones celulares. Não é verdade? Veja a evolução extraordinária que trouxe a privatização, não é? E os resultados extremamente benéficos. Ainda agora, em face deste novo conceito de empresa de capital nacional, aqui estava há pouco, não sei se está por aqui, o Cotrim, que é de uma grande empresa da Indonésia, que pretende levar bilhões para aplicação no Brasil. De fora a parte, ressalto eu, os vários países, os vários empresários de outros países, asiáticos inclusive, que querem investir no nosso país. Por que é que eu estou dizendo isso, prezado amigo João Dória? Para, naturalmente, incentivar os nossos companheiros aqui dos Emirados Árabes a chegarem no Brasil. Veja que no setor de portos, DP Port, ela não só tem um terminal em Santos, ela tem um porto de Santos, que é da Deep World, é um porto. De fora a parte, os vários portos brasileiros, onde muitos terminais ainda podem ser abertos para investimentos estrangeiros, não é? De igual maneira, no tópico dos aeroportos. Você sabe que hoje cerca de 91%, mais de 91% dos aeroportos brasileiros já estão privatizados, remanescendo ainda 9 e pouco por cento para serem privatizados, o que é uma oportunidade para investidores aqui dos Emirados Árabes, na convicção mais absoluta de que as privatizações deram certo e de que as privatizações devem ser levadas adiante, devem ser incentivadas. Especialmente, digo eu, no Brasil, muitas vezes se fala na questão da segurança social, segurança jurídica. Eu devo registrar, com razoável quilometragem jurídico-institucional que eu tenho, né, eu devo registrar que no Brasil nós vivemos um clima de absoluta tranquilidade institucional, social, sem embargo das divergências, porque as divergências são próprias da democracia. Elas revelam, ressaltam a ideia da democracia, mas lá não há problema. O capital estrangeiro vai para lá,
é bem recebido, é bem acolhido. É preciso resistir a toda e qualquer tentativa de invalidar o investimento estrangeiro, vez ou outra, se pensa nisso. Mas quando se pensa nisso, imediatamente o Congresso Nacional repudia essa tentativa.